Agora dá uma olhada na pasta 1. Posso afirmar que pasta 1 está em I386? Também não. Que a pasta 1, a I386, documentos and settings e arquivos de programas estão hierarquicamente subordinadas ao disco local. Agora eu pergunto para você aí na sua casa, e pasta 2? Pasta 2 está subordinada a quem? Subordinada à pasta 1. Pode observar a linha, ó. Como é que o pasta 2 forma uma linha com a pasta 1. Já a pasta 3 está subordinada aonde? A 2. Já a pasta 5, que está aparecendo aí, está subordinada a quem? A 3. E a pasta 4? A pasta 4 está subordinada a quem? A 3? Não. Estão na mesma hierarquia. Então essas duas estão subordinadas à pasta 2. E a 6 está subordinada a quem? A pasta 4. Então pode observar que o lado esquerdo ele trabalha com esse sistema de árvore hierárquica. Aí eu chamo a atenção para esse próximo botão aqui, ó, que faz parte aí do Windows Explorer. Que essa barra que você está vendo aí na sua tela, ela chama o quê? Barra de botões, nós conhecemos como barra de botões padrão. Então essa barra, todo e qualquer Windows Explorer vai ter ela. E eu quero chamar a atenção para esse botãozinho aqui, chamado acima. O que esse botão acima faz? Cada clique que você efetuar nele, ele vai subir uma hierarquia pelo que nós aprendemos aqui agorinha. Então, por exemplo, vou clicar aqui em uma pasta. Vou pegar aqui a pasta 6, acompanha aí na sua tela, subir a visualização, está aqui, pasta 6. Então, se eu clicar no botão acima uma vez, qual seria a pasta que ele irá subir? É a que está superior a 6. Que está superior a 6 não é a 4? Então, olha lá, vou dar um clique. Pode observar que a 4 passou a ficar selecionada. Se eu der um outro clique, qual que seria a pasta que o acima iria me levar? Para 3? Não. Ele vai me levar para 2. Olha lá. Ó. Tá vendo? Subiu a hierarquia para 2. Se eu der mais um clique, ele vai para qual pasta? Adivinha aí na sua casa. Vai para a pasta número 1, porque a pasta 2 está contida na 1. Se eu der mais um clique, ele vai para a pasta disco local C, ou seja, a unidade, perdão, que está, a pasta 1 está contida. Se eu der outro clique, ele irá para o meu computador. E se eu der mais um clique, ele vai morrer aonde? No desktop. Por quê? Você pode até observar que o botão ficou desativado, porque você não tem mais como subir. Então, muito atento com essa hierarquia, com essas pastas que costumam cair muito em prova. Outra dica que eu queria chamar a atenção do lado esquerdo do Windows Explorer é com relação a esses sinais que você está vendo aí, o mais e o menos. Então, o que o examinador pode fazer na sua prova? Vamos supor que você tem essa foto na sua prova, aí ele afirma da seguinte maneira: é correto concluir que a pasta 2 que está sendo visualizada na figura contém arquivos? O que você marcaria numa questão dessa? Muita gente marcaria certo. Por quê? Porque está vendo um sinal de mais ao lado da pastinha. Mas eu vou pedir para você marcar errado. Porque o sinal de mais não significa que a pasta tem arquivos. Pode observar que eu vou clicar nela e pode observar do lado direito que não tem qualquer arquivo do lado direito. Então a pasta 2 não contém arquivos. Eu posso afirmar que a pasta 2 contém subpastas, que nós conhecemos também como subdiretórios, porque diretório e pasta são sinônimos. Aí você pode observar que a pasta passou a ficar com o sinal de menos. Por que o sinal de menos? Porque a pasta está expandida. Se eu clicar no menos, ó, ela recolhe a 3 e a 4 e ficou recolhida. Se eu clicar de novo, ela exibe aí as que estão contidas
no interior dela. Então, muito atento, sinalzinho de mais e menos não é o que significa arquivos. Significa pastas ou subpastas, ou então subdiretórios. Foi claro? Outra ferramenta da barra botões padrão que eu queria chamar a atenção é essa ferramenta da lupa. Famosa ferramenta pesquisar. Você dando um clique nela em casa, você vai observar que aparece novas opções, onde você pode fazer qualquer tipo de pesquisa com relação ao que tem no seu computador. E além de pesquisas no computador, pesquisas também, na internet, de computadores ou pessoas, ou seja, computadores ou pessoas seria o quê? No seu catálogo de endereços, que é um acessório que você tem aí na sua máquina, ou em um computador na rede. Então essa ferramenta, enxergue ela com uma abrangência muito grande. Não sei se você lembra de uma dica que eu dei no início do curso, onde eu falei que o Windows era todo integrado com a internet. Então, justamente essa ferramenta, além de você localizar arquivos no computador, você poderia fazer pesquisas também na internet. E uma coisa que eu queria chamar a atenção seria o seguinte: se eu clicar aqui em documentos e digitar aqui na caixinha, por exemplo, esse parâmetro aqui, olha se você vai visualizar ele na sua tela. Eu digitei .vob. Ele poderia cobrar na sua prova te perguntando o que você iria localizar com a extensão .vob. É uma questão perigosa. .vob é uma extensão de arquivo. O que seria uma extensão de arquivo? Vamos ao quadro que eu irei explicar da maneira melhor. Quando você vai salvar um arquivo, você vai dar um nome, ou o próprio programa vai te oferecer um nome, e o programa que você está utilizando vai gerar a extensão do arquivo. Eu posso dizer que essa extensão seria uma espécie de sobrenome do arquivo, porque é a extensão que o Windows consegue identificar qual tipo de arquivo que seria esse aqui. Se é um texto, se é uma planilha, se é um vídeo, se é um áudio, se é uma fotografia, se é uma imagem. Então as extensões podem ser cobradas em concurso, tanto casando com a ferramenta pesquisar, igual eu falei, ele poderia pedir, como eu digitei mais cedo ali na tela, se você digita a extensão .vob no pesquisar, que tipo de arquivo o Windows irá encontrar. Então, caro amigo, você terá que estudar os tipos de extensões que existem aí na informática. Existem centenas, mas obviamente que não cai extensões que estão fora do edital ou fora de programas aí conhecidos em concursos públicos. Eu vou passar para você no slide as principais extensões que estão no material complementar que você adquiriu aí junto com o curso. Bem, então no slide que está aparecendo na sua tela, eu fiz um resumo das principais extensões que você tem aí na informática. Então aqui temos DOC, DOCX, RTF, TXT, a DOT, a ODT, são exemplos de arquivos de quê? De texto, extensões relacionadas a textos. Depois nós temos aqui embaixo quem? XLS, XLSX, CSV, ODS, que são exemplos de pastas de trabalho. O que seriam essas pastas de trabalho? As famosas planilhas eletrônicas que você tem no seu computador. Depois temos, PPT, PPTX, PPS, PPSX, ODP, já são apresentações de slides, usadas pelo PowerPoint e pelo BR-Office impresso. Depois temos lá MDB, MDF, ODB, que são exemplos de extensões de banco de dados. Programas que geram banco de dados, Access, Base, por exemplo. Embaixo temos
JPG, que é a JPEG, BMP, .gif, .tif, .png, .ico, que já são o quê? Figuras, imagens, fotos, qualquer tipo relacionado a figura, imagem ou fotos. Embaixo, WAV, WMA, MP3, AAC, .mid, .cda, já seriam extensões de áudio, músicas, né? Algum tipo de áudio que você tem aí no seu computador. Embaixo, MPG, que é o MPEG, MP4, WMV, .av, .mov, .flv, .rmvb, .mkt, .vob, como eu citei no exemplo, já são extensões de áudio e vídeo. Embaixo, exe, scr.bat, .com, .msi, já seriam extensões o quê? Executáveis, que executam algum tipo de programa aí no seu computador. Depois temos HTML, HTML, XML, PHP, ASP, já são extensões de quê? De páginas da internet. Embaixo nós temos zip, .rar, que são os arquivos o quê? Compactados. Depois EML, que poderia ser um arquivo de e-mail, quando você manda um e-mail para alguém. Depois temos INI, DRV, SYS, DLL.ht, já poderiam ser o quê? Arquivos de sistema. Embaixo, PDF, XPS, exemplos de arquivos não editáveis. Ou seja, arquivos que você apenas lê ou no máximo imprime. Apesar que eu coloquei uma observação, podem ser editáveis desde que tenham programas adequados para tal finalidade. Mas a ideia é que você não edite esses arquivos. Exemplo, o edital do seu concurso, ele vem em formato aí PDF. Então, gostaria que você estudasse muito essas extensões, porque elas podem cair na prova, inclusive atreladas ao Windows Explorer. Exatamente a ferramenta aí, ó, pesquisar. Então, se eu digitar lá, por exemplo, ó, .doc e dar Enter, ele vai procurar aí extensões relacionadas a .doc, na pasta onde eu solicitei. Então vai uma dica aí de estudo. Bem, outro botão que eu gostaria que você também olhasse em casa com atenção é o botão chamado modos de exibição, que está aí na sua tela. O modo de exibição é justamente para você alterar como que serão exibidos os arquivos do Windows Explorer. Então você tem ó, uma miniatura, né, o arquivo muda, deixa eu só alterar aqui a pasta. Deixa eu pegar uma pasta que tem uma quantidade maior lá. Você tem uma miniatura, você tem um modo de exibição, a miniatura ficaria assim. Você tem o lado a lado, ficaria assim. Você tem o modo ícones, aparecendo os ícones da área de trabalho. Você tem o modo lista, aparecendo uma lista de supermercado. E você tem o modo detalhes, que é o modo mais cobrado em concurso. Que ele mostra ó, os detalhes do arquivo, nome, tamanho, tipo, data de modificação. E se você clicar com o botão direito do mouse aqui na barra, você ainda tem outras opções. Ó. Data de criação, atributos, proprietário, autor, título, comentários, autor, título de CD, ano e por aí vai. Então você teria outras opções para colocar em detalhes. Então muito atento que o botão modo de exibição é um botão frequentemente cobrado em concurso. Então vamos fazer um pouquinho de questões até o momento do que nós aprendemos aí sobre o Windows Explorer. Então vamos à primeira questão. Pode-se afirmar que no Windows XP a função do Windows Explorer é organizar? Letra A, organizar o disco fazendo apenas cópias dos arquivos. Olha a palavra apenas, sendo que o Windows Explorer gerencia todos os arquivos, pastas e unidades do seu computador. Então apenas é uma palavra perigosíssima para o Windows Explorer.